Olá a todas e a todos, eu sou o professor Bruno de Ataíde Prata, professor do Departamento de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Ceará. Essa é a disciplina de Ética e Legislação, disciplina lotada no Departamento de Engenharia de Produção e ofertada pelo Centro de Tecnologia para as engenharias do CT. Nessa aula, nós iremos versar sobre direito administrativo, o qual é regido por alguns princípios que já foram apresentados na Constituição Federal, e esses princípios têm como objetivo o controle das atividades administrativas em todos os integrantes da Federação Brasileira. Então, como nós versamos sobre direito administrativo, estamos pensando nos agentes públicos, nos atores que vão servir, né, o nosso país nas esferas municipal, estadual e federal. Algumas das leis que nós vamos apresentar se referem apenas à esfera federal e outras a todas essas esferas. Então, iremos apresentar alguns princípios bem básicos da administração pública. Vamos apresentar, nomear, citar as principais leis do direito administrativo. Vamos apresentar a Lei 8.112 e a 866, que são as leis mais importantes dentro da minha opinião. É oportuno destacar que eu sou um engenheiro, não sou um advogado, sou um leigo. Vou apresentar as informações de uma forma bem en passant, superficial, tentando extrair desses conteúdos extremamente técnicos aquilo que é mais relevante para que uma aluna e um aluno de engenharia possa compor, adicionar valor à sua formação técnica e acadêmica. Então, nós temos aqui alguns princípios da administração pública. Na Constituição Federal de 1988, se diz que a administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade se refere ao fato que todos os atos da administração pública têm que ser feitos de acordo com a lei. Então, no direito civil, os cidadãos eles podem fazer tudo o que a lei não impede. Todavia, os servidores públicos, os agentes públicos, como eu, por exemplo, só podemos fazer o que está na lei. Então, percebem a diferença entre essa... não é uma questão tão simples assim. O servidor público, os agentes da administração pública devem seguir a lei. Então, se a lei está dizendo um determinado trâmite, ele tem que ser seguido. Tá certo? Isso é uma questão muito interessante, né? Por exemplo, se não existe nenhuma lei que impeça o aluno de ir de calção e sandália para a sala de aula, e pode ir, né? Porque nada impede que ele vá. Entretanto, a forma de se trajar do servidor público ele tem que estar de acordo com o que diz a lei. E na lei diz que o servidor público deve se trajar com urbanidade, né? Obviamente, isso é um conceito um pouco subjetivo, mas assim, entenda, está fixado em lei, né? Então, a legalidade, né, incide na seguinte situação, né? Em nenhum momento o administrador público pode se desviar da lei. Então, ele tem que cumprir efetivamente a lei sem desvios, o que é algo extremamente complexo na nossa atual conjuntura. O princípio da impessoalidade, ele possui alguns aspectos. O primeiro deles é o tratamento isonômico por parte da administração pública. Então, todos devem ser tratados de forma isonômica, ou seja, o mesmo tratamento, sem benefícios, sem sanções, todos são iguais perante a lei, como diz a nossa Constituição. Então, a isonomia, o tratamento isonômico é muito importante sob a ótica do serviço público. Outro princípio, outro aspecto da impessoalidade é a conformidade com os interesses públicos. Então, os interesses privados, os interesses individuais,
devem ser relegados a um plano inferior e os interesses públicos da coletividade, eles devem ser relegados a um plano superior. Então, o princípio da impessoalidade demanda a conformidade ao interesse público. E a vedação da promoção pessoal dos agentes públicos, ou seja, qualquer ato administrativo ou obra nunca deve ser feito com o intuito de obter um reconhecimento de um determinado agente público perante a sociedade. Né? Então, a impessoalidade, aquela pessoa que está em um determinado cargo, ela não deve se promover ou tentar se beneficiar pessoalmente sobre as consequências dos seus atos administrativos. Né? Um terceiro princípio da administração pública se refere à moralidade. Nós vimos no início da disciplina, quando nós versamos sobre ética, da importância da moral, de um conjunto de valores com determinado segmento da sociedade arbitra. Então, os atos da administração pública devem ser guiados por uma conduta moral. Isto é, eles devem ser bem vistos pela sociedade, pelos indivíduos que estão inseridos, né, nesse contexto. Portanto, a moralidade é um requisito fundamental para que um ato administrativo seja considerado válido. Um ato imoral, por conseguinte, poderia ser considerado um ato inválido. Então, além de estar em conformidade com a lei, os agentes públicos têm que estar em conformidade com a conduta moral. A publicidade. A publicidade é um princípio da administração pública que se refere à transparência, à disponibilização das informações para os contribuintes, para a sociedade em geral, em imprensa pública, imprensa oficial, etc. Né? É um requisito para que o ato tenha eficácia, pois se o ato não for publicado, ele não será visto e reconhecido pela sociedade. Então existe um documento, uma publicação chamada Diário Oficial da União, que em seus vários volumes apresenta para toda a sociedade, né? Na internet é muito fácil acessar esse documento, os atos públicos. Né? Então, por exemplo, tudo que é feito, alterações em leis, causas na justiça, nomeações em concursos, posses em concursos, demissões, exonerações, editais de concursos públicos, tudo aparece, todos os atos aparecem no Diário Oficial da União. Certo? E a eficiência. Os atos da administração pública devem utilizar bem os recursos públicos. Os agentes públicos têm que utilizar os recursos públicos com probidade, com lisura, fazendo o máximo com o mínimo, né? Sem perder a eficácia. Né? Então, vejam que trabalhar para o Estado, ser um agente público é uma responsabilidade muito grande. Né? E no nosso país existe uma conotação pejorativa dos servidores públicos, que são pessoas ineficientes, pessoas com má índole, pessoas letárgicas, que se esquivam das responsabilidades do trabalho e jogam a opinião pública contra os servidores públicos, quando nós, né, estamos tentando, né, trabalhar por esse país, erguer a nossa nação aí já tão combalida, estamos servindo aí a população e não o contrário, né? Então é uma questão, é uma grande responsabilidade ser um servidor público. Obviamente existem servidores que não atinam para essa responsabilidade, que não têm uma conduta ilibada. Entretanto, nós não podemos macular o serviço público com essas práticas que não condizem com o que prima a lei. Né? Então, como está dito aqui no princípio da legalidade, nós temos que fazer o que cumpre a lei e nossa responsabilidade é muito grande. Existem algumas leis, algumas não, diversas, né, leis que versam sobre o serviço público.
Irei elencar aqui algumas, acho que são 5, se não me falha aqui a memória, que eu observei que seriam as mais importantes. Então, nós temos a Lei 8.112, de 1990, que ela versa sobre os servidores públicos federais. Eu, quando tomei posse nos 2 concursos públicos federais que tive a oportunidade de assumir o meu cargo, eu recebi impresso um volumezinho dessa lei. Obviamente eu não li essa lei de cabo a rabo, mas eu folheei, vi vários aspectos importantes, né? Pois é a lei que eu devo, que me rege, né? Temos essa lei 8.429 de 92, tem um 8 aí sobrando, que ela versa sobre os atos de improbidade praticados pelos agentes públicos, né? O agente público seria aquele ator que atua, que exerce, seja por eleição, nomeação, designação, por concurso, né? Função na administração pública, né? Então, a improbidade administrativa ela é caracterizada pela violação dos 5 princípios, né, que nós vimos, né? Em especial do princípio da moralidade, da impessoalidade, e existem outros 2 princípios que são a economicidade e o enriquecimento ilícito no exercício de seus atos administrativos. Então, quem pratica uma improbidade administrativa está infringindo os princípios da administração pública. Isso pode estar sujeito a diversas sanções, podendo inclusive perder o seu cargo, ser impedido de regressar ao serviço público, ter que restituir o erário. Então, tem várias possibilidades, né? Temos a Lei 8.666 de 1993, que versa sobre as licitações nas esferas federal, estadual e municipal. Então, as compras que envolvem o serviço público são compras muito complexas, existe muito controle, muito rigor na lei quando se manuseia o dinheiro público. Muitos de vocês talvez não façam noção de como é complexo. Os órgãos de controle são bastante eficientes, portal da transparência, etc., né? TCU, os Tribunais de Contas da União. Então, é muito difícil, né, manusear esse dinheiro público e transgredir a lei, né? E mesmo com todas essas dificuldades, nós percebemos que existem muitos desvios aí de conduta no serviço público, né? Mas você imagine, então, na lógica privada, onde não existe um controle, talvez nem 5% ou 10% do controle que existe no serviço público. O que dirá da corrupção nas empresas privadas, né? A não ser que os agentes das empresas privadas sejam extremamente idôneos, pessoas com conduta ilibada ou moral acima da média, e os servidores públicos que são pessoas desprovidas dessa lisura, ou seja, isso não existe, né? Então, as empresas privadas, minhas amigas, meus amigos, são muito mais corruptas do que as públicas, né? Por isso que eu acabei de lhes falar. Então, nós temos aqui a prestação de serviços públicos, que é essa Lei 8.987 de 95, que ela versa sobre como devem ser prestados os serviços públicos, né? E nós temos essa Lei 9.784, de 1999, que versa sobre o processo administrativo. Então, os servidores públicos eles podem sofrer um processo administrativo, né, caso eles não atuem conforme a lei, né, as leis que regem um determinado processo, eles vão ter que vai ter que ser feita uma apuração dos atos implementados, né? Verificar os interessados, os competentes, ver os impedimentos, as sanções, né? Então, a lei é uma lei sucinta em comparação com essas outras que eu elenquei, mas é uma lei aí muito importante. Então, vamos falar um pouco sobre a Lei 8.112, de 1990, que versa sobre os servidores públicos. Os servidores públicos federais,
que são regidos pelo regime jurídico único, são servidores do Estado brasileiro e que têm carreiras que estão inseridas nessa legislação. Então, nós temos funcionários de agências reguladoras, funcionários de ministérios, funcionários de empresas públicas como a Chesf, os professores universitários, os professores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, dependendo do cargo, existem vários cargos para várias instituições públicas, existem carreiras diferentes, remunerações diferentes, progressões e algumas regras que são diferentes, né? E mesmo numa mesma instituição, existem cargos diferentes com algumas distinções, né? Então, esse tipo, né, de servidor público, ele é sujeito a um concurso público que deve ser publicado no Diário Oficial da União antes do edital ser publicizado, né? Isso é feito com grande antecedência para que se haja amplo conhecimento, para que não haja um beneficiamento a possíveis candidatos escolhidos. E esse edital é previamente divulgado no Diário Oficial e depois um edital aberto no órgão que vai estar requerendo essas vagas. Isso deve ser feito com determinados prazos, exatamente para dar ampla divulgação, transparência. Então, esse concurso público ele é feito de várias formas, geralmente por avaliações escritas, mas existem diferenças dependendo dos cargos pleiteados. E esse concurso público ele é realizado, existe alguma comissão julgadora, e essa comissão julgadora, para ser formada, vai depender de algumas particularidades, evitar relações com os candidatos, então a questão do parentesco, a questão de vínculos profissionais, tudo isso é eliminado para que não possa haver um contato pessoal, profissional, familiar, de nenhuma forma, para que haja um tratamento, para que se potencialize o tratamento isonômico. Então, o resultado do concurso ele tem que ser publicado amplamente, divulgado amplamente, e cabe o recurso. Então, dentro de um período de 2 anos, qualquer pessoa que fez parte desse processo, em se sentindo prejudicada, pode entrar na justiça pedindo alterações, anulamento, anulação, né? Então, durante esse período de 2 anos, o resultado do concurso pode ser contestado. Após isso, não há mais essa possibilidade. Então, o candidato foi aprovado no concurso, foi divulgado o resultado do concurso e, assim, não acontece nada. Se o candidato não for nomeado, aquele resultado do concurso ele pode vir como é que eu poder prescrever e o vencedor aí do concurso pode nunca vir a tomar posse. Então, após a nomeação, que é um ato muito importante do concurso, o candidato terá até 30 dias para tomar posse. Se o candidato não tomar posse dentro desses 30 dias, pode ocorrer a perda da vaga, né? Existe essa possibilidade. Então, o candidato, após a nomeação, deve entregar exames médicos, dependendo do seu cargo, vários tipos de exame, psiquiátrico, odontológico, cardiológico, exames bioquímicos de sangue, para ver se não existe nenhuma doença que vá limitar ou impedir que aquele potencial servidor exerça a sua função. E após a nomeação, a apresentação desses documentos, né, irá ocorrer o ato da posse. Então, a partir do momento que o nomeado, ele tem que ter sido nomeado, ele assina o termo de posse, ele está empossado no cargo. E ele tem até 15 dias para entrar em efetivo exercício. Ele pode entrar em efetivo exercício imediatamente, entretanto, caso ele tenha alguma questão de cunho pessoal, por exemplo, realizar uma mudança, alugar uma casa, comprar imóveis, enfim, organizar a sua vida particular, ele tem até 15 dias para entrar em efetivo exercício e aí sim ser cobrado das suas funções que ele tem que desempenhar, né? De ter pontualidade,
assiduidade, produtividade, lisura, né? Então, a partir desse efetivo exercício, que ele vai começar a ser avaliado, né? Então, durante um determinado período, que é chamado estágio probatório, o servidor ele não tem ainda estabilidade, né? Ele vai ser avaliado por esses vários requisitos e vai depender muito do cargo o qual esse servidor está ocupando, tá certo? Que vai versar sobre a sua efetivação ou não no cargo. E esse período também varia de acordo com o cargo. Enquanto nossa carreira de professor da universidade, o período é de 3 anos, e após esse período de 3 anos, o servidor tem estabilidade, né? Ou seja, a exoneração desse candidato, desse servidor, é algo que, assim, para que ocorra, não é simples, né? A legislação foi feita para proteger os servidores de perseguições políticas, perseguições de várias naturezas, e ela acabou engessando um pouco esse processo, o que torna um pouco perigoso, pois alguns servidores públicos acabam não atuando em conformidade com a lei e se beneficiam dessa estabilidade que é bastante robusta, né? Então, mas essa estabilidade não impede a exoneração, né? E em casos em que não ocorre esse comportamento digno do servidor público, ele pode ser exonerado. Ele pode ter o seu ponto cortado, ele pode sofrer sanções. Entretanto, isso não ocorre porque não se cumpre a lei. Então, existe uma legislação que impõe sanções aos servidores que têm um comportamento equivocado. Entretanto, em geral não, em muitas situações não se tem cumprido a lei. Então, a crítica não deve ser feita ao serviço público em si, no meu entendimento, mas ao não cumprimento da lei. Essa exoneração ela pode ser feita, ele pode ser exonerado, mas o servidor ele pode pedir exoneração se ele quiser se desligar do cargo, não ser mais um servidor, né? E ele, por vontade própria, ele pode se exonerar, né? Entretanto, ele pode ocorrer também a questão da vacância. A vacância, o servidor pode fazer um outro concurso público, se não houver interstício entre o seu pedido de vacância e a posse. Por exemplo, a posse é no dia 15 de setembro. Ele pede vacância do cargo anterior, dia 14 de setembro, sem haver o interstício. E no dia 15 ele assume no outro cargo e o seu cargo anterior fica salvo. Ele pode passar um determinado período e, se ele não gostar do seu novo cargo, ele pode regressar ao cargo anterior. Isso se chama vacância. O servidor ele também pode pedir afastamentos, tem várias formas de afastamento. Esses afastamentos podem ser remunerados ou não. Então, por motivos pessoais, para capacitação, para fazer um curso de pós-graduação, né? Para assumir um cargo em outra esfera, de uma secretaria de infraestrutura, ou ser um prefeito, um vereador, etc. Ele pode pedir esse afastamento. Existem várias modalidades, né? E existem situações em que os servidores públicos eles podem acumular cargos, né? Se não me engano, médicos, professores e advogados têm essa flexibilidade, né? Pode estar em mais de uma instituição e ter mais de um cargo ocupado, né? Obviamente não vão ter todos os vencimentos, pois exigem os regimes de trabalho, né? Na universidade, os professores têm o regime de 20 horas, 40 horas e 40 horas com dedicação exclusiva. Ou seja, ele não pode se dedicar a outra atividade em outro órgão, né? Então, obviamente, tem que haver uma compatibilidade dos regimes de trabalho que esse servidor exerce. E o servidor ele pode ter as questões inerentes à remoção e à redistribuição, que são dois conceitos muito próximos, né? Remoção é você sair de uma determinada posição para outra,
em uma mesma instituição, e a redistribuição seria você sair de uma posição para outra em uma outra instituição. Então, existem várias situações que isso pode ocorrer, por exemplo, questões familiares, alegando, por exemplo, que um determinado município onde a pessoa ocupa um cargo, a pessoa tem um filho ou uma filha que tem uma doença, e naquele município não existe condições de médicos especializados naquela enfermidade, etc., né? Então ele pode solicitar, né, pleitear ser colocado em outro local para que ele possa dar o atendimento da sua família, né? E também acompanhamento de cônjuge, acompanhamento de pai, né? Então são várias questões que podem permitir isso, né? Então a Lei 8.112 ela rege sobre essas questões do servidor público, direitos e deveres, né? É um documento muito complexo e eu apresentei aqui em linhas bem gerais, pontuei algumas questões que são bastante gerais, né? Aqueles que se interessarem de ingressar no serviço público têm de, desde já, ter ciência dessa questão. Então, temos a Lei 8.666 de 1993, que rege sobre essas licitações, né? Envolvendo aí o serviço público. E essa lei ela tem nesse seu artigo 1º uma questão que diz: esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, questões aí bem de engenharia, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Então nós vemos que temos várias questões, né, envolvendo, por exemplo, uma obra. Uma obra pode ser definida como construções, reformas, fabricações, recuperações, manutenções, ampliações, né, executados de forma direta ou indireta pelos agentes públicos, né. Esses serviços são atividades que são destinadas à obtenção de determinada utilidade para o interesse da administração pública. Pode ser uma demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguros e trabalhos de técnicos profissionais, né? Então, existe uma flexibilidade, não, uma ampla gama de atividades que podem ser enquadradas como serviços, né? E vocês, enquanto futuros empreendedores, podem ser atores que podem se inserir nessas atividades. O Estado pode ser um cliente os estados nas suas esferas municipal, estadual e federal podem vir a ser clientes das suas empresas, né? Aí, essa questão da execução direta, né? Só salientando, ela é aquela execução que seria feita pelos órgãos e entidades da administração pública pelos seus próprios meios. E essa execução indireta, ela seria aquele órgão ou entidade contrataria terceiros para realizar essas atividades, né? Então, nessa terceirização das atividades é que se versa grande teor dessa Lei 866, né? Então, coloquei esse recorte aqui, pensando aí dos meus queridos alunos aí da engenharia da computação, que eu achei interessante, ó. Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei número 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Então vejam que nessa área de desenvolvimento de software e afins, existe aí uma grande leque de possibilidades para vocês aí, né, que atuarão nessa área. Então, na licitação,
ou nas modalidades de licitação que estão previstas pela Lei 8666, nós temos alguns casos, né? O primeiro deles seria a concorrência, que é uma modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital, né? Então, não é qualquer empresa que pode concorrer a uma licitação. Essa empresa ela tem que satisfazer requisitos de experiência, de lastro financeiro, de capacidade técnica, né? Esse edital ele tem que ser publicado com um tempo de antecedência e ser divulgado amplamente para evitar o direcionamento e o beneficiamento de partes, né? Existem diversos critérios que obrigam a concorrência. Se forem empreendimentos de engenharia, valores acima de R$ 1,5 milhão. E outros, para outras situações que não sejam empreendimentos de engenharia, valores acima de R$ 650 mil. As concessões, né? O direito real de uso e serviços públicos, né? Então, essa concorrência pode ser feita aí por agentes privados, né? Mas haverá uma parceria público-privada entre essa empresa privada e a empresa pública, né? Então, essa compra, né? Deverá acontecer sempre em regime de concorrência, como diz respeito a imóveis, né? Concorrência ou leilão. Então, assim, vai haver a aquisição de uma infraestrutura, de um imóvel, tem que ocorrer essa concorrência e esses preços têm que ser registrados, né? Vão ser feitas propostas, anteprojetos, projetos executivos, orçamentos, para que se possam concorrer nessas concorrências. Concorrer nas concorrências ficou redundante, né? Para que se possa participar dessas concorrências, e aí que muitas das engenharias entram, né? Os alunos de engenharias, futuros engenheiros vão se enquadrar nessa situação. Uma outra classe de modalidade, né, seria a tomada de preços. A tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderam a todas as condições exigidas para o cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Então, são situações mais simples, né, do que a licitação, a concorrência, perdão. Então, essa tomada de preço como critérios, né, de enquadramento dessa modalidade, empreendimentos de engenharia, valores até R$ 1,5 milhão e outros empreendimentos até R$ 650 mil. Licitações internacionais podem ocorrer desde que o órgão internacional depois de o órgão federal, dispõe de cadastro internacional de fornecedores, né? A terceira modalidade de processo licitatório seria o convite, que é a modalidade de licitação entre os interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número de 3 pela unidade administrativa, a qual fixará em local apropriado cópia do instrumento convocatório e estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse, com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Então, você pode recolher essas 3 propostas, né? Convidar 3 agentes privados para apresentar essas propostas e escolher, né, a que for mais atrativa. Quais são os critérios para a adotação do convite? Empreendimentos de engenharia até R$ 150 mil e outros empreendimentos até R$ 80 mil. A divulgação da carta convite deve ocorrer com pelo menos 5 dias de antecedência. Entretanto, não existe a necessidade de uma publicação na imprensa oficial. Então, se por limitação de mercado ou manifesto de desinteresse por potenciais participantes,
podem ser convidados menos de 3 fornecedores ou participantes, desde que tecnicamente, devidamente justificado. Nas pequenas unidades da administração pública, por exiguidade, né, ou seja, poucas pessoas nos cargos para participar desse processo, pode substituir a comissão por um único servidor. E da mesma forma como quando ocorria na tomada de preços, em licitações internacionais, né, podem ocorrer em caso de empresas cadastradas e, nesse caso particular do convite, quando não existirem fornecedores nacionais disponíveis. E o concurso seria a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias. Né? Então pode haver também um concurso, né? O que dispensaria o processo licitatório, né? Em condições específicas, como eu elenquei aqui. Existe a situação do leilão. O leilão, segundo a Lei 8.666/93, é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para alienação de bens imóveis prevista no artigo 19 da corrente lei, a quem oferecer o maior lance igual ou superior ao valor de avaliação. Então, isso também poderia dispensar aí processos licitatórios. Por exemplo, na universidade, o patrimônio da universidade que se torna inservível, ele é leiloado, né? E existem alguns critérios para o requisito de bens móveis inservíveis, né? O leilão pode ocorrer até R$ 650 mil, o valor desses bens móveis ditos inservíveis. Imóveis adquiridos por execução fiscal ou doação e produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Né? Então, em linhas gerais, pessoal, esse era o conteúdo dessa aula. Eu espero que tenha agregado aí algum valor à formação de vocês. E é isso. Os interessados podem procurar nas referidas leis que eu apresentei hoje informações mais pontuais. Agradeço a atenção de todas e de todos e até a próxima oportunidade.